Olá, gente, boa noite. A nossa equipe vai apresentar o plano de educação ambiental, consiste em um projeto de educação ambiental para a construção de hidrelétrica e como amenizar os seus impactos ambientais. A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo e é apenas a mais utilizada produção de energia no Brasil. E por mais que ela tenha um caráter de energia limpa, econômica, a gente sabe que a construção de uma unidade hidrelétrica como essas acaba induzindo alguns fatores que, de alguma forma, trazem um impacto ambiental significativo, como o empobrecimento da fauna, da flora, e afeta muito a forma de vida das pessoas no local onde ela é inserida, né? E a gente quer buscar de forma que seja menos invasivo esse processo. Então, como fundamentação teórica, a gente utilizou bastante do livro de um certo do autor de sobrenome Buarque, que a gente que utiliza o método de planejamento sustentável. E a gente vê que ele utiliza isso de uma forma, ele prega bastante a racionalidade, o emprego da ciência e da tecnologia de forma a trazer uma forma de vida mais sustentável. Então, o presente trabalho do PEA, ele é preparado pelos alunos e destinado a empresas privadas, públicas, e a gente quer contribuir com a sustentabilidade das atividades envolvidas por essas entidades que forem fazer alguma hidrelétrica na região que for fazer. E até mesmo, voltando para o autor, que prega bastante essa parte do desenvolvimento sustentável, que a ciência, ela, junto com a tecnologia, ela permite, de alguma forma, não só agregar mais valor ao produto, mas também ela aumenta a possibilidade de crescer o produto em campos sociais, ambientais, econômicos, e até mesmo de forma a preservar o meio ambiente, fazer com que a tecnologia seja aliada nesse processo. Pronto, gente. Aqui nos objetivos, a gente buscou sensibilizar os atores sociais em relação à importância da preservação do entorno, né, ali da hidrelétrica, promover o bem-estar das populações que vivem ao redor da futura hidrelétrica que vai ser construída, e integrar a empresa com o meio ambiente e a sociedade de forma lógica e racional. O público-alvo serão os empresários que vão estar colaborando ali com a hidrelétrica, a população em geral e os gestores municipais. Que a hidrelétrica vai agregar, né, que são os municípios de Fortaleza e Calcaia. A internet, cara. Vai dar certo. Vou ter que falar de novo. Tá tudo bem aí? Aqui tá um pouco travando. Minha voz está falhando, é? Não, falha não tá mais não, tá baixa. Tá baixa a voz? Tá baixa. Ixi, galera, e aí? Como é que vai fazer? Pronto, voltou. Voltou? Voltou. Mas vai ter que começar tudo de novo? Como é que é? Não, pode falar
a partir Continua. daí mesmo. Pode continuar. Né? Pronto. Então, eu já falei sobre o público-alvo. Pode passar. Então, para escutar bem essa Tu tem que falar de novo. Pronto, o público-alvo do nosso trabalho vai ser os empresários, né, que vão estar colaborando ali com a hidrelétrica, a população em geral, que vai se beneficiar, né, com o serviço ali da hidrelétrica, e os gestores municipais, então, gestores do município de Calcaia. Na metodologia, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. As vantagens, oportunidades novas, né, de emprego, a maior movimentação da economia ali na região, cheias dos rios regularizadas e uma melhor qualidade de água. Algumas desvantagens são os danos ao patrimônio histórico e cultural da região ali, destruição da vegetação natural, perda de biodiversidade e áreas habitáveis, extinção de espécies de peixes típicos da região. E aqui, como forma de contenção de danos, pensando nessas desvantagens, né, a gente ia disponibilizar uma nova área para reflorestamento e construção de reservatórios para justamente poder ter essa espécie de peixe lá presente no mar. Boa noite. E a parte do cronograma em si, certo, que a gente fez, segundo a nossa pesquisa, né, chegamos a essas atividades, que foram a disponibilização de uma área na proximidade da hidrelétrica para um reflorestamento, a construção de reservatório, indenização dos proprietários da terra para que possam exercer sua atividade em outro local, e disponibilizar medicamentos e médicos para assegurar a saúde da população, certo? Isso foi dividido tanto em tempo, né, e o investimento a ser feito. Na primeira atividade, que é a disponibilização de uma área na proximidade da hidrelétrica para o reflorestamento, o tempo calculado, segundo nossas pesquisas, foram de um mês, com investimento de 16 mil, certo? Já na construção do reservatório, que geralmente demora metade do tempo da construção da usina inteira, foi calculado 2 anos e meio, como também investimento, que seria metade do valor investido, certo? Da construção de toda a usina, que no caso vai ser 500 milhões. A indenização dos proprietários da terra foi calculada em um mês, com um investimento de 100 mil. Já na disponibilização dos medicamentos e médicos, isso aí foi calculado de acordo também com metade do tempo da construção, certo? Seria 2 anos e meio, com investimento de 1,5 milhão. Pode passar. Pronto, recursos e metas, certo? No caso, é a construção de hidrelétricas de fios d'água, certo? Essas hidrelétricas de fios d'água, para evitar prejuízos acarretados pela construção de hidrelétricas tradicionais, foram criadas as usinas fios d'água, que é a opção mais sustentável, que não utiliza grandes reservatórios de água, reduzindo a estrutura das barragens e a dimensão dos alagamentos. Nesse modelo, aproveita-se a força da correnteza dos rios para gerar energia sem precisar estocar a água em si, certo? Usam um leito natural de rios, não fazendo reservatórios. Pode passar. Certo. E recursos governamentais e de empresas responsáveis pela energia para localizar lugares ideais para a construção desses fios d'água, justamente para evitar essa parte dos reservatórios, né? Para não acumular, estocar água, no caso. Pode passar. Pronto, já nas considerações finais que a gente chegou, certo, do trabalho, alguns tópicos que a gente vai falar agora, um deles é, no caso, a geração de energia elétrica, que é sempre uma atividade impactante do ponto de vista social e ambiental. Seja esta energia gerada por grandes ou pequenos empreendimentos, sempre ocorrerão impactos a comunidades locais, desde os ribeirinhos até a população das cidades pequenas, mesmo que em duração e intensidade diferentes, certo? Pode passar.
E o presente trabalho faz uma avaliação de projetos de educação ambiental para a construção de hidrelétrica e amenizar seus impactos ambientais o máximo que a gente conseguir, né, no caso. Pode passar. Continuando aqui, contudo, todo empreendimento relacionado à produção de energia elétrica é impactante do ponto de vista social e ambiental. Desse modo, o que importa em uma análise é considerar a intensidade e a duração desses impactos, e principalmente a eficiência das medidas compensatórias e controle das obras. Dessa forma, não podemos deixar de citar uma das características importantes do processo de licenciamento, que é a participação da população, principalmente quando se trata de é o caso da hidrelétrica. Camila? Opa, tá escutando? Sim, sim. Pronto. Outra participação fundamental no processo é a atuação pública, que deve informar e decidir considerando os outros pontos de vista e opções da sociedade. Portanto, a participação pública no processo, atuando com a gente, negociar é uma tarefa essencial. Tá certo essa palavra? É derradeiro. Por derradeiro, vale salientar que as comunidades devem acompanhar o processo de licenciamento desde o início, a participação das decisões e monitorando a execução por parte do empreendimento, parte do empreendedor das medidas mitigatórias e compensatórias, assim como ajuda à formação de construção de uma cultura cívica e almejada consciente ambiental, reduzindo os seus impactos ambientais. Assim, já nesse sentido, já terminando, né, essa apresentação, é realmente uma coisa necessária fazer políticas públicas para delinear um modelo de participação dentro dos processos de licenciamento ambiental. E até mesmo uma coisa que realmente é muito importante, e a gente precisa bater muito na tecla, é que a população local precisa fazer parte desse processo, porque de alguma forma a gente vive nela, né? E a gente, até mesmo a população mesmo, atuar durante esse debate dos impactos da construção do empreendimento, né, da hidrelétrica. Não é só da hidrelétrica, mas também de todos os empreendimentos que impactam de alguma forma no ambiente, né? E nessas condições é muito, muito importante desenvolver um estudo muito detalhado, né? Até mesmo analisando as perdas, avaliar o impacto ambiental, estudar o impacto e fazer realmente um relatório do impacto ambiental, que esses AIA, EIA e o RIMA, que é o relatório do impacto. Aqui a gente tem as referências, principalmente essa pessoa aqui, Sérgio Buarque aqui, foi uma pessoa que foi uma referência muito grande para o nosso trabalho, justamente por causa do desenvolvimento sustentável. E, para terminar, a gente escolheu essa frase porque, de alguma forma, mexe muito com essa parte da participação popular, que todos têm direito, isso é o artigo da Constituição, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e gerações futuras. Muito necessário. E é assim que a gente termina
a nossa apresentação.